Boa tarde, pessoal! Mais uma vez aqui para mais uma videoaula com vocês. Hoje nós vamos recapitular um pouquinho de variações linguísticas que nós vimos na semana passada, bem brevemente. Depois a gente vai falar sobre os módulos 39 e 40, que é o nosso tópico principal de hoje, que é o preconceito linguístico. Bom, eu pedi para vocês ontem iniciarem, o nono E já iniciou essa leitura na aula de ontem, e o nono D iniciou a leitura na aula anterior. Agora a gente vai dar sequência à explicação. Retomando um pouco sobre variação linguística, a gente precisa lembrar sobre o que é, né? Cada idioma, então, constitui um sistema linguístico em razão das diferentes necessidades de comunicação dos seus falantes. Esse sistema é constantemente modificado por diversos fatores. Então, a variação linguística é a capacidade que a língua tem de se adaptar aos seus falantes e às suas condições, como fatores históricos, fatores regionais, geográficos, sociais, culturais e de estilo. E eu coloquei um trecho para vocês do texto da página 14 e 15, só dois trechos, eu vou ler rapidinho, eu julgaria como as partes mais importantes desse texto, para a gente entender como que a língua, como que ele fala a respeito dessa variação da língua. Hoje podemos afirmar que vivemos em termos linguísticos, num universo lusófono. Você já ouviu falar dessa palavra? Você já ouviu falar dos países lusófonos? A gente vai aprender isso hoje também. Que permite uma variedade linguística ampla dentro de uma matriz ancestral comum. Assim podemos entender melhor o lema do Canal Brasil, vários sotaques uma só língua, que é o texto que tem aqui na apostila. Realmente a língua é uma só, com variações, ela é uma língua só, com variações locais que não deveriam separar os que falam. A ideia de um português unitário ignora a história da língua em suas várias expressões em diferentes continentes. Lembra na aula passada que a gente falou sobre acentuação, mudanças de acentuação de um ano para o outro, mudanças também na estrutura das palavras, o vossa mercê, vós mercê, que hoje a gente fala você e não fala nem você mais, agora é ser. Né? E as legendas? Aí ele fala, por que, por exemplo, num país, num filme de língua portuguesa, né, português de Portugal, por que usaríamos legenda? São mesmo necessárias se forem para resolver problemas de áudio, ou seja, legendaremos os filmes por imposição técnica. Aí seria uma outra questão. Porém, em outros casos, quando não há problema com transmissão do som, os subtítulos só atrapalham, não levam as audiências de outros países lusófonos ao hábito de ouvir o falar distinto das variações da nossa língua comum em outros continentes. E ao fazê-lo, ajuda a reforçar a ideia equivocada de que falamos línguas diferentes. Não falamos línguas diferentes. O que ele quer dizer aqui? Que quando você assiste um filme, um português de Portugal, legendado, você deixa de prestar atenção na variante daquele filme, ou dublado que seja, né? Na variante daquela língua, perdão, que é a mesma que a sua. Então isso acaba trazendo para nós uma ideia de que nós falamos línguas diferentes, porém falamos a mesma língua. Próximo, então, o que o Sérgio Mota e Albuquerque falam nesse texto? Ele questiona a necessidade do uso de legendas em um filme português exibido na televisão brasileira. O autor defende que as variações linguísticas presentes no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro país lusófono são variedades de uma mesma língua, a língua portuguesa. Ou seja, que as variações linguísticas existem, mas fazem todas parte do mesmo idioma. Tá? Sendo assim, para o autor, é desnecessária a utilização de legendas para um filme no qual todos os personagens se comunicam fazendo uso da língua portuguesa, independentemente da variação utilizada. Agora a gente vai entender melhor sobre o que são os países lusófonos que eu citei para vocês e o Sérgio Mota citando o texto dele também. São aqueles nos quais o português é a língua oficial ou dominante. Ao todo a gente tem 9 países de língua portuguesa, então nós compartilhamos com esses países a mesma língua, com variações. Olha lá, em 4 continentes, 9 países, 4 continentes, a gente tem América, que é o nosso, todos esses países do continente africano, que também falam língua portuguesa, até São Tomé e Príncipe, de Angola
Angola até São Tomé e Príncipe. A gente tem também o continente asiático, Timor-Leste e Portugal, que seria do continente europeu. E existe também uma chamada CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É uma organização que tem como objetivo valorizar e difundir a língua portuguesa pelo mundo, certo? Então, sobre variações linguísticas, nós vimos que existem 4 tipos de variações diferentes. Histórica, social. A histórica está relacionada a alterações ocorridas ao longo do tempo na língua. A social é estabelecida levando em conta a convivência entre grupos sociais que compartilham dos mesmos conhecimentos, das mesmas atividades, adotam, portanto, uma linguagem específica, particular, por exemplo, um grupo de médicos, um grupo de professores, um grupo de surfistas. Eles fazem parte do mesmo grupo social, ou seja, eles vão ter alguma variante em comum dentro da mesma língua. Isso acontece em diferentes grupos, tá? Aqui só reiterando, né? Advogados utilizam jargões, gírias que remetem ao seu universo de convívio ao trabalho. Coloquei para vocês um exemplo aqui de um texto do Camões. Há um fidalgo que lhe tardará uma camisa que lhe prometeram. A gente tem um tipo de variação nesse texto aqui, ó. Quem no mundo quisera ser, havido por singular, para mais se engrandecer, há de trazer sempre o dar, nas ancas do prometer. E já que vossa mercê largueza tem por divisa, como todo mundo vê, a mister que tanto dê, que venha a dar a camisa. A gente tem aí a presença de palavras bem diferentes do nosso cotidiano, né? Como singular, dar as ancas do prometer. O que seria essa dar as ancas do prometer? Cumprir o que for prometido, não falhar. Largueza tem por divisa, valoriza a generosidade. Mister, necessário. É necessário que tanto dê. Então, a gente tem, nesse caso aqui, uma variação histórica, com palavras que hoje a gente já não utilizaria mais nos nossos poemas, a gente já não vê mais essas palavras nos poemas atuais, ok? Próximo exemplo, caso também, seria a variação social. Coloquei 2 exemplos de variação social. Lembra que social, grupos sociais que têm em comum a mesma variação linguística. Coloquei aqui o vício na fala, que é uma variação social no linguajar caipira. Isso aqui caiu no simulado de vocês, da semana passada. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, teiado. E vão fazendo os telhados. Poema do Oswald de Andrade. Além disso, coloquei também os jargões da área da saúde, né? Se a gente está conversando com o médico, ele fala alguma coisa que a gente não compreende. Por quê? Porque a língua ali, apesar de nós estarmos falando em língua portuguesa, a gente tem conhecimento da língua, mas a gente não tem conhecimento de todas as variações. Por isso, às vezes, a gente não consegue entender algo dentro da nossa própria língua. Como, por exemplo, cauterização. Eu preciso estudar, eu preciso saber que cauterização é a destruição de tecidos por cáusticos ou com fio aquecido. Outro exemplo, dissecção. Isolamento de um órgão ou estrutura através de uma cirurgia. Então, os médicos têm o seu próprio jargão, né? Sua própria linguagem. Inclusive, tem um dicionário de medicina que a pessoa, quando vai fazer o curso, ela tem que adquirir, tem que estudar. Os próximos exemplos, então, são ainda sobre variação social. Eu coloquei esse aqui, ó, sobre gírias. Rola é nós, só, demorou. Já ouviram alguma? Já usaram algumas dessas gírias? Variação social com jargões da área da saúde, por exemplo. Coloquei essa tirinha para vocês. De acordo com o laudo, olha lá, o médico, o paciente conversando e o médico diz: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o paciente fala: meu Deus, doutor, em quanto tempo então eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Agora ele conseguiu entender, né? Que era uma coisa simples. Variações linguísticas ainda, além da que a gente viu, histórica e a social, ainda acontece a situacional, que é a de estilo.
basicamente é você adaptar a língua à situação adequada de uso. Se relaciona com o próprio nome já diz, né? A situação que acontece, em que acontece a comunicação. Ou seja, o contexto em que ocorre o ato comunicativo acaba determinando a escolha da variante que será utilizada para se comunicar, podendo ser, por exemplo, formal, informal. Uma pessoa que está em um ambiente entre amigos, ela vai usar a variação situacional informal, né? Ela vai usar a linguagem informal, porque ela está entre os amigos, ali está numa fala cotidiana, coloquial. Já alguém que está apresentando um trabalho de conclusão de curso em uma universidade, também deverá adaptar a sua linguagem à variação situacional daquele momento, a situação, que é uma linguagem mais formal. Além da variação situacional, tem também a geográfica, lembra que a gente viu? Ou regional. Esse tipo de variação não se dá apenas na relação entre diferentes países que falam o mesmo idioma, mas também nas diferentes regiões dentro do mesmo território. A gente tem várias regiões no Brasil. Se você vai para o sul, as pessoas falam de um jeito. Se você vai para o Nordeste, elas falam de outro. E assim vice-versa. Se você andar pelo país todo, você vai aprender coisas que nunca viu em relação à língua. Por quê? A língua muda, né? Ela sofre alterações dependendo da região. Além dos sotaques, que são as alterações fonéticas, como a gente viu na última aula, outro exemplo de variação geográfica é o uso de palavras diferentes para o mesmo objeto. Como que você fala o nome dessa fruta aqui? Você costuma falar como? A gente fala aqui, poncã, né? Escrito com K, mexerica, mais tangerina. Mas você já ouviu falar de bergamota? Mimosa? Se alguém te oferecesse uma bergamota, você saberia que é uma poncã ou uma mexerica? Então, todos esses nomes são utilizados no Brasil para designar a mesma fruta. No Sudeste, no Nordeste, ela é comumente conhecida como mexerica, tangerina. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, ela é chamada de bergamota. E em Curitiba, ela pode ser chamada até de mimosa. Mimosa eu nunca tinha visto. Não sei se você já viu. Por exemplo, você está lá na feirinha regional, feirinha de variações linguísticas, e alguém grita, olha a tangerina, e o outro, olha a bergamota, e o outro, olha a mexerica. Eles estão vendendo coisas separadas, coisas diferentes? Não, estão vendendo a mesma coisa, porém de nome diferente, para vocês verem como que a língua se altera, né? As expressões também acontecem muito isso com as expressões. Bah, tchê, oxente, sou, uai, oxe. Vocês sabem onde são faladas cada uma dessas expressões? Ba, eu sei que é no sul. Tchê, também. Oxente, acho que é pro Nordeste, né? Acho pro Nordeste. So, Minas. Uai, Minas. Oxe pode ser Nordeste, não sei, Minas também. Não sei, Sudeste. Próximo, então. Outro exemplo, esse aqui todo mundo conhece, né? Todo mundo fica tirando sarrinho desse aqui. O nosso pão francês. Como ele é falado em diferentes regiões, aí é uma variação regional, olha. No Rio Grande do Sul, cacetinho. No Ceará, carioquinha. Interior do Nordeste. Interior do Nordeste, olha só, uma variação dentro da variação, uma variação dentro da região. Pão aguado. Região Norte, carequinha. França. Esse aqui eu não sei pronunciar porque eu não sei francês. Pistolet. Sei lá. Carcaça, ou esse outro nome aqui, em Portugal. E pão de sal, no Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar, já revisamos todos os conceitos de variação linguística e os 4 tipos de variações recorrentes: histórica, social, geográfica ou regional e de estilo, variação de estilo. Agora a gente vai falar sobre um problema grave, que é o preconceito linguístico. Você já ouviu falar de preconceito linguístico? Em 2016, não sei se vocês já viram esse caso, um médico chegou a ser afastado do hospital porque ele publicou na receita a seguinte frase. Ele escreveu na receita, carimbou, entregou para o paciente: não existe pneumonia e nem raio-x. Os erros foram cometidos pelo paciente José Mauro, um mecânico de 42 anos. Ao ouvir o termo pneumonia, o médico caiu no riso. E aí, os
fizeram várias matérias sobre o caso, né? E uma jornalista disse: a língua portuguesa não pode servir como objeto de vergonha e humilhação. Aí a Receita, onde ele escreveu, carimbou o CRM dele aqui, foi expulso do hospital. Agora vamos falar sobre preconceito, né? Preconceito também existe na língua e é não gostar do outro ou não aceitar o que é diferente do que se considera padrão ou correto. Então, o que é preconceito linguístico? Achar feio, errado, o português que é diferente da norma culta. Para quem tem esse preconceito, a língua portuguesa certa é a que é ensinada na escola, explicada nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Saiu do triângulo da escola, gramática, dicionário, fica feio, fica burro, é errado, não é português. Quem tem preconceito linguístico quer que a língua seja igual à gramática. Existe um livro do Marcos Banho, ele é um linguista que estuda muito essa área de preconceito linguístico, quero recomendar esse livro para vocês. Ele tem como nome o próprio tema, preconceito linguístico. Segundo Marcos Banho, em seu livro, ele fala assim, ó, uma receita de bolo não é um bolo, é uma receita. Um molde de vestido não é um vestido. Assim como um mapa mundi não é o mundo. Também a gramática não é a língua. Anteriormente você estudou que a língua pode variar, dependendo de quem está falando, de onde está falando, com quem está falando. A variação linguística mostra que a adequação da língua a diversas situações permite que a comunicação continue fluida e que a língua não deixe de existir. Muitas vezes a oposição entre diferentes maneiras de falar gera situações preconceituosas, simplesmente porque certas pessoas desconhecem o que as outras dizem e acham que existe somente um padrão correto. A norma padrão refere-se ao uso da língua que segue não somente prescrições gramaticais. Não é você dizer, então eu vou falar sempre problema porque nada é errado. Então, não. A gente está revisando o conceito de certo e errado. A gente está verificando que existem adequações e inadequações. Tem situações que a pessoa vai falar problema porque é a única forma como ela aprendeu. Mas se você consegue ter um acesso a diferentes variações, você vai entender que, de acordo com a gramática, o adequado é problema. E assim você vai dizer problema. Mas existem pessoas que praticam preconceito com aquelas que só conseguem falar dessa forma. Qual que é a nossa função como professor, como estudante? É você conseguir se comunicar na língua, isso eu comentei na última aula com vocês, independentemente da variação. Você consegue ser poliglota dentro da sua própria língua. Você sai daqui, vai para o Rio Grande do Sul, vai para o Nordeste, consegue se comunicar, isso é um desafio, e principalmente respeitar quem fala diferente de você. O emprego da língua, então, ele é flexível, de modo que nem sempre a gente vai seguir a norma padrão, vai depender da situação. Se você estiver escrevendo um texto para mim, você vai seguir a norma padrão. Se você estiver no WhatsApp com o seu amigo, você não precisa, você vai seguir uma linguagem mais informal, né? Mais coloquial. O que não significa que estejamos falando de maneira errada. A adequação ou inadequação de determinado modo de falar depende da situação, isso a gente já viu bastante. Então você vai adequar a língua como se fosse uma roupagem. Você vai à praia, você usa uma roupa de praia. Você vai ao cinema, vai ao teatro, você não vai usar a mesma roupa que usou na praia. Então a língua é assim também, ela vai se adequar de acordo com a situação. Existem inúmeras possibilidades de se utilizar a língua. O preconceito linguístico ocorre quando a gente não compreende essas diferenças, essas possibilidades. Ou seja, a variedade linguística que um indivíduo usa depende de quem ele é, de onde ele vem, do seu meio, influenciada também pela época, pela região, pela classe, pelos fatores de gênero, raça, rede social, enfim. Por isso, a variação linguística é considerada uma expressão da identidade cultural do falante. Ou seja, todo ato de fala é um ato de identidade. Aí eu coloquei para vocês uma imagem aqui do Batman. E acho que é um Robin ele falando, né? O brasileiro não sabe falar português. Aí dá um cara fala assim, chega de preconceito linguístico. Agora a gente já sabe que a gente não pode aprender preconceito linguístico. Agora a parte digital, hora de a gente praticar. Eu quero que vocês façam esses exercícios aqui da aula de hoje. A apostila página 32, vocês vão fazer os exercícios
de 7 a 9. Eu coloquei também os exercícios da aula anterior, porque o nono D tem as duas aulas ao mesmo tempo, então o nono D fará todos esses exercícios aqui. Já o nono E, quem ainda não fez os exercícios de ontem, faça, tá? Página 30, exercício de aplicação de 1 a 6. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.